Agora para o exercício 4 da semana 6, escreva um programa para calcular e imprimir dados relativos à temperatura em Ouro Preto. Considere que, no início do programa, seja declarado o seguinte vetor, que contém a temperatura média de cada dia de um mês. Então veja que aqui tem um vetor, já chamado vetor t, e ele claramente será declarado dentro do programa. Então ele não tem input, tá? No início do programa deve ser declarado. Declarado não é input, não é entrada, não está falando para solicitar o usuário, não está falando que é entrada, que o programa recebe, nada disso. Ele está falando que é declarado. Então agora nós declaramos, olha, o vetor t já existe no nosso programa. O que é para fazer? Seu programa deve calcular e imprimir os seguintes dados: o dia mais quente do mês e a temperatura média nesse dia. Então eu vou ter que percorrer o vetor verificando qual é o maior valor. Então eu vou ter que comparar, deixar sempre guardado o maior numa variável, e se alguém for maior do que ele, eu tenho que ir lá e trocar o valor, trocar o maior. Então vai ter uma variável chamada maior para isso. Ele também quer saber o dia mais frio do ano. Então mesma coisa, só que invertido, agora é o menor valor. E depois, quantos e quais dias tiveram temperaturas acima de 17 graus. Então nós vamos fazer um for para já ir rodando e verificando, pegando o dia mais quente, o dia mais frio e quem tem temperatura acima de 17 graus. Quem tiver, eu tenho que guardar num vetor. Porque veja como é que ele quer que imprima lá abaixo. Ele quer que imprima a lista dos que ficaram acima, né, dos 17 graus. Então, nós vamos guardar esses elementos num vetor. No caso de dias quentes, por exemplo, podemos chamar de quentes. Então o vetor está aqui, eu posso então criar o vetor quentes aqui vazio, ou seja, o quentes é maior que 17, como ele está pedindo aqui para a letra C, tá bom? Eu preciso também da variável maior, receber alguma coisa, e da variável menor. Eu estou chamando dessa maneira, cada um cria o nome que quiser. Eu estou chamando de maior, ela vai guardar sempre o maior da vez. E de menor. Agora, elas têm que ter um primeiro valor, porque na hora que fizer o for, para o i variar aqui no intervalo do comprimento de t, eu vou ter que aqui verificar primeiro se ele é maior do que alguma coisa. Se aquele valor que está aqui, ó, o primeiro que vai aparecer, o t de índice 0 aqui, ele terá que ser maior do que um primeiro que vem aqui, para ele ser o primeiro maior. Então a gente vai pegar ele, guardar como maior, e aí o i vai rodar, vai valer 1, ele vai pegar o próximo elemento, vai comparar com o maior vai ter guardado 14.8, 15.6 é maior, então ele vai trocar. Então essa é a dinâmica. O primeiro maior valor que eu vou considerar vai ser 0, porque são temperaturas e nenhuma vai ser maior do que 0. Na verdade, todas vão ser maior do que 0. E quando ele olhar a primeira, o de índice 0 aqui, olha, ele já vai comparar com 0 e ele já vai ser o maior. É isso que vai ser feito aqui. Ó. Se o t de índice i for maior do que o maior, significa que eu encontrei um número maior ao caminhar pelo vetor. E aí a gente vai fazer o maior receber o t de índice i. E aí, nesse caso, não, é outra situação. Da mesma forma, eu tenho que verificar se o t de índice i ele é menor do que o menor valor. Se for o menor, é que passa a ser o t de índice i. Agora, o grande lance quando a gente faz essa verificação de qual é o maior ou qual é o menor é como que a gente inicializa os valores. Porque se eu inicializo o maior aqui com um valor que ele é maior do que alguns daqui, eu estou correndo o risco de não pegar o valor que eu precisava, dele ser o maior de todos. Então, assim, para o primeiro maior aqui, ó, fora do loop, eu tenho que colocar um valor baixo, poderia ser negativo, não interessa, e o menor deveria ser um valor muito alto, porque aí qualquer um que chega aqui já pega esse valor. A gente tem uma representação para o infinito, um valor muito grande, que na verdade ele não representa infinito, ele representa o maior inteiro possível dentro do Python.
Então, a gente usa com o math.inf. Então, ele já recebeu o maior valor possível que o Python consegue entender. Para isso, a gente vai ter que importar, né, usar a biblioteca math. Então, a gente primeiro tem que importar ela aqui para poder fazer o math.inf. Então, é uma constante que está lá, é um valor muito grande. Quando ele chegar aqui, ó, e verificar se o primeiro valor, 14,8, é menor do que esse valor que representa um valor muito alto, que ficou aqui em cima, ele já vai ser verdadeiro. E ele já vai fazer esse aqui ser o menor de todos, até então. Até ele comparar os próximos, e aí ele vai poder achar o menor. Bem, então aqui a gente já fez a comparação do menor, do maior. Falta fazer a terceiro ponto que está sendo solicitado, que é quantos e quais dias tiveram temperatura acima de 17 graus. Então, se o t de índice i for maior do que 17, acima de 17 não é 17. 17.1 já é, mas 17.0 não. Então aqui não é maior ou igual. Né? Não sei, acho que não, vou considerar assim. E aí, se for, o que é para fazer? É para a gente incluir esse t de índice i no vetor quentes. Então eu faço quentes.append e aí sim eu entro com o vetor que tem que ser inserido lá. Que não, na verdade eu não quero guardar o valor, tá vendo? Ele não quer guardar, ele quer depois imprimir os dias. Então, o dia, quem está representando o dia? É o índice i. E o dia zero não existe, então ele está sempre contando um para baixo. Então eu tenho que chegar aqui e colocar i mais 1. E isso que vai ser guardado lá no vetor quentes. Então o vetor quentes foi inicializado aqui fora do for, e dentro do for eu faço o append para poder incluir um novo elemento nele. No caso, o elemento que eu vou inserir é i mais 1, não tem aspas, porque isso não é uma string, tá bom? Só i mais 1 mesmo, é um valor numérico. No caso aqui depende do qual tipo que tinha aqui dentro no t, né, do que é o t de índice i. Na verdade é o i, né? Na verdade está guardando inteiros, porque depende do i, e o i é inteiro. Ele vai caminhar dentro do intervalo, então ele é sempre um inteiro. Então é esse inteiro mais 1 que representa o dia do mês para esse programa. Quando esse for acabar, eu vou ter que fazer outro, e aí por isso posso usar o i de novo, não preciso mudar, mas agora eu já quero o len do novo vetor, que é o quentes. E é nele que a gente vai imprimir. Na verdade tem uns printfs aqui faltando, né? Porque se ele quer que a gente imprima assim, ó, a temperatura ficou acima nesses dias, a gente tem que fazer isso aqui. Ó, faz fora, né? E aí agora a gente vai imprimir os dias aqui dentro. Opa, aqui eu fiz uma coisa errada. Então, se o i está no intervalo, para todos os valores desse intervalo, é para eu imprimir agora. É um print formatado que a gente vai imprimir valores de variáveis. Então aqui vem o primeiro dia, que é o quentes de índice i. E aí eu tenho que tirar a formatação de quebra de linha, fazendo o end ser um espaço, para ele dar um espaço entre um e outro. Ou poderia ser vazio, desde que eu colocasse o espaço aqui, mas deixa o espaço aqui no end. Então aqui ele vai imprimir todos os valores que estiverem no intervalo de quentes, do vetor quentes. No início, olha, ele também tem um printf aqui a mais, então vou colocar ele aqui. Pronto. Ele até salta uma quebra de linha a mais, então posso colocar aqui a mais uma quebra de linha, tá? Porque ele salta duas, tá vendo? Aí depois ele fala assim, ó, na hora que ele sair daqui, antes dele falar a temperatura ficou acima de 17 graus em 4 dias, a saber. Inclusive esse a saber aqui tem que tirar o end. Pronto. Então ele ainda vai imprimir
o dia tal foi o dia mais quente do mês com uma temperatura tal. Então vamos fazer esse printf. Ele fica antes aqui, ó. É um print formatado aqui. Então, mas aí quando eu falo a temperatura... Ah, ele não guardou o dia mais quente do ano. Então nós vamos ter que fazer assim uma variável ainda. Dia quente, colocar 0 para ele iniciar. E dia frio também igual a 0. Então, se o maior for o t de índice i, qual foi o dia quente correspondente? Foi o i mais 1, não é? O i está começando em 0, então ele está sempre um dia para trás. Então tem que colocar aqui o i mais 1, que foi o dia mais quente. E aí a mesma coisa aqui, só que para o dia frio. I mais 1 também. Então, agora sim eu posso imprimir o dia tal, qual dia? É a variável dia frio. Esse foi o dia. Opa, mais quente não, dia quente. Então, o dia, aí vai ter aqui o dia mais quente, foi o mais quente do mês, com uma temperatura de... Onde que está a temperatura? Está na variável maior. Então, eu tenho que marcar aqui. Maior graus. Agora, tem um print similar para o dia mais frio. Aí vamos copiar daqui de novo. O dia tal, que ele vai ter que achar, né, esse dia, né? Não posso imprimir igual está no exemplo. Quer dizer, ele vai no final das contas imprimir igual está no exemplo, mas ele está imprimindo as variáveis. Inclusive tem uma observação aqui que esse vetor é de 30 dias, mas ele poderia ser de 31, de 29, de 28, né? Ou da quantidade de dias que precisasse. Meu programa funcionaria? Funcionaria. Eu estou usando o len aqui dentro, tá vendo? Então ele sempre pega o tamanho do vetor. Se eu quisesse fixar aqui, ó, 30 por dia, ia funcionar? Ia, mas não ia funcionar para meses diferentes de 30 dias, ou para outros números que fossem diferentes de uma representação de um mês. Então não é bom. Então aqui falta, aqui embaixo, ó, dia frio, foi o dia mais frio do mês, com uma temperatura de menor graus. É isso. A temperatura ficou acima de 17 graus em quantos dias? Ó, faltou falar isso, ó. Isso aqui também vai mudar, ó. Quantas vezes? É o len de quentes. O comprimento do vetor vai falar isso. Tantos dias. A saber, dois pontos. Aí aqui ele vai, não tem o end, com a quebra de linha. E ele vai imprimir no 1 a 1 aqui, ó. O quentes de índice i, que na verdade tem que estar entre chaves. Vamos lá. Vamos ver aqui se vai dar algum erro, se ele já vai rodar bonitinho. Opa, já rodou tudo, ó. Só para a gente comparar aqui, olha. Então ele falou, dia 20 foi o dia mais quente do mês, com a temperatura de 18,3 graus. Ele está cortando aqui porque o meu editor está pequenininho, né? Aí o dia frio deu errado, tá vendo? Por quê? Porque na hora de eu dar esse printf eu esqueci do Fzinho aqui para formatar. É por causa desse Fzinho que ele transforma isso daqui, que está entre chaves, em um valor da variável que está aqui dentro. Se eu não coloco o F, não dá certo. Então, vamos rodar de novo. E vamos aumentar um pouquinho o tamanho da janela aqui. Então, rodando novamente. Tá vendo? É um programa que ele não tem input. Então, ele roda todo sem a gente entrar com nenhum dado. Porque todos os dados já estão dentro do programa, já foram declarados lá dentro. Ele calcula coisas e imprime sem a gente entrar com nada pelo teclado. O dia 20 foi o mais quente do ano, o 13 foi o mais frio do mês, quente do mês, aliás, com uma temperatura aqui em cima mais quente 18,3, a menor 10,6, e os dias em que a temperatura ficou acima de 17 graus é 5, 20, 23 e 30. 5, 20, 23 e 30. Então deu certinho, finalizamos.